Hoje, neste vídeo, eu vou te falar sobre 5 características que, se uma mulher tiver, qualquer homem vai ficar fascinado por ela. São características, de fato, assim, incrivelmente poderosas. Mas olha só, apesar de serem características incrivelmente poderosas, são características que qualquer pessoa pode desenvolver. Então, se tu não tiveres estas características, mas se tu quiseres desenvolvê-las, basta praticar. Pelo cultivo, qualquer pessoa vai conseguir desenvolver. A primeira destas características é a capacidade de saber motivar. Esta capacidade, ela é super importante, muito importante mesmo. Olha só, tem um lado dos homens que as mulheres não conhecem. Aliás, tem muitos lados dos homens que as mulheres não conhecem. Se as mulheres soubessem, assim, destas coisas que estão neste lado oculto, nossa, ficaria muito mais fácil lidar, e eu vou usar essa palavra na ausência de uma melhor, né? Muito mais fácil lidar e dominar um homem. E o que tem neste lado, né? Uma das coisas é que muitos homens, eles se sentem, por assim dizer, solitários. É como se os caras entendessem que o peso da vida recai muito sobre eles e que, em sua masculinidade, eles não podem compartilhar como mulher. Vou ser mais claro, é mais ou menos assim. Tem caras que ainda hoje eles pensam que, poxa, até certa idade eles têm que ser os grandes caras, eles têm que ter tido sucesso financeiro, construído patrimônio, senão eles não serão homens suficientes. E o peso, a pressão de fazer isso, eles não podem dividir com as mulheres. Então, neste sentido, os caras se sentem bastante solitários. E eu sei que o mundo já mudou, as coisas já não são exatamente como eram antes, mas ainda tem uma quantidade de caras muito grande que continua se sentindo assim. Quando estes caras encontram uma mulher que sabe motivá-los, nossa, imediatamente o psiquismo, a mente destes caras reconhecem aquela mulher como sendo uma grande parceira, uma grande companheira. E o que é saber motivar? Saber motivar não é o mesmo que ficar babando o cara, dizer que ele é legal em tudo, elogiando todas as coisas que ele faz, mas reconhecer características que ele tem e que podem ser bem aproveitadas, né? Às vezes o cara tem talento, às vezes o cara tem um objetivo, um propósito bem definido, mas ele ainda não se focou, ele ainda não conseguiu se concentrar. Aí tem aquela mulher que o motiva, que diz que vai ser legal, que faz parte da coisa de alguma forma. Por exemplo, digamos que o cara ele quer abrir um canal no YouTube para tratar de um assunto que ele até sabe tratar, mas que ele ainda não conseguiu transformar em conteúdo para a internet. De repente vem alguém, alguma mulher, que, poxa, não faz, vai lá, vê o vídeo, né, diz que ele deve fazer, assiste ao vídeo, acha legal, acha interessante, às vezes sugere algumas ideias a mais. Enfim, essa capacidade de motivar é algo que faz muita, mas muita diferença mesmo. Mas entende, essa capacidade é uma capacidade objetiva, não é simplesmente ficar elogiando o cara ou pegar qualquer característica dele, dizer que ele deveria transformar em um projeto, em um negócio, porque às vezes o cara não quer. Então, tu tens que ter certa sensibilidade e percepção. Se tu não tens isto para saber o que tu tens que motivar, eu te sugiro desenvolver, né, mais esta habilidade, que é a habilidade de perceber a pessoa no que ela precisa e às vezes até no que ela quer ser motivada. Isso muda muita coisa. Segunda característica é o amor próprio. Nossa, isto faz muita, mas muita diferença mesmo. E o amor próprio é uma característica que é bastante confundida, sabe? Tem pessoas que são chatas, são antipáticas, e elas acham que isso é ter amor próprio. Tem pessoas que dizem, meu jeito é esse, eu sou assim mesmo, quem quiser gostar de mim, que goste do jeito que eu sou. E elas passam muito ressentimento até, fraqueza até, mas elas imaginam que elas comunicam amor próprio. Amor próprio não é nada disso. Amor próprio é a pessoa reconhecer os talentos que tem e aceitar os defeitos que ela tem e que não são possíveis de serem resolvidos, né? Não são passíveis de transformação. Tem defeitos que podem ser transformados e esses defeitos, o que a pessoa deve fazer é buscar realmente resolver e não aceitar.
Agora, aquilo que não tem solução, aquilo que não tem jeito, ou aquilo que não tem jeito no momento em que a pessoa se encontra, sim, é uma força quando a pessoa aceita. Então, amor próprio, no fundo, é isso, é aceitar o que precisa de aceitação e resolver o que precisa de resolução. É a pessoa cuidar de si sempre. Não a pessoa ficar dizendo que gosta de si exatamente do jeito que é. Ter um projeto acerca de si mesmo. Isso, no final das contas, é amor próprio. Mas não é só fazer o que é o mínimo, tá? Tem gente que, eu malho, eu me cuido, eu me amo. Não, poxa. É querer ser o melhor possível, o melhor que der. E isso nem é pelos outros, sabe? É pela própria pessoa, sede de se tratar, aquela pessoa que, de tanto fazer, ela aprendeu, ela desenvolveu gosto em buscar se tornar melhor. Essa pessoa irradia amor próprio, ela é incrivelmente magnética, ela é diferente, porque o que nós vemos é que na maior parte das vezes as pessoas fazem o que é comum, falam demais e fazem pouco. Quando nós vemos alguém que de fato, sabe, inspira isso, nossa, é bem diferente, mas bem diferente mesmo. Terceira característica é a clareza. Eu vejo isso assim, é um problema gigantesco entre homens e mulheres. Muitas vezes, mulheres, no fundo, querem que os homens adivinhem o que elas pensam, o que elas sentem. E isso é terrível em todas as fases do relacionamento. Tanto o relacionamento que está começando, que poderia começar, quanto o relacionamento mais avançado. A mulher quer que o cara adivinhe. Sei lá, ela se calou, ou ela se ofendeu, e ela entende que o cara deveria saber por que ela está assim. Mas se eu fiz esta cara, como é que ele não sabe? Enfim, sabe o que é melhor? Às vezes, uma pessoa assim, ela passa a ideia de desequilíbrio, ela passa a ideia de que ela é maluca, ela passa a ideia de que ela é uma pessoa complicada. E não adianta ficar com raiva, tem que ter clareza. Na mente de alguém, na mente dela, pode ser que, nossa, mas é muito evidente. Como é que ele diz não saber? Ele deveria saber. Ou então tem um caso que é assim, se ele gostasse de mim, ele saberia. Quando não é uma questão de gostar, mas sim uma questão de referências. A comunicação não depende do quanto um gosta do outro. Tem pessoas que se gostam, que já se conhecem, que já têm, já eram talvez até muito semelhantes desde o início e aprofundaram nas semelhanças. E sim, para essas pessoas será mais fácil, mas não é assim com todo mundo. Nós vamos, digamos assim, compartilhando universos internos na medida em que uma relação avança. Então, esperar que pelo sentimento a pessoa já tenha as mesmas referências e a capacidade de intuir tudo, não. E a mulher também se confunde. Eu vejo assim, muitas vezes mulheres dizem assim, que ela, eu sei o cara, eu conheço, né? Eu sei de tudo. Muitas vezes não é. Muitas vezes ela está projetando coisas dela nele e achando que ela realmente entendeu. Então, clareza é uma habilidade que faz muita diferença. E eu, inclusive, quero aproveitar para dizer que eu abri o Dupflix, que é como se fosse uma Netflix, é uma comunidade que vale a pena, quem se interessa pelo desenvolvimento dessas habilidades, entrar. Porque tudo isso pode ser desenvolvido, não precisa desenvolver sozinha. São habilidades que, enfim, quando desenvolvidas em grupo, na comunidade certa, com as orientações corretas, nossa, elas são desenvolvidas com muito mais facilidade, estas e outras. Então, este é o propósito do Dupflix, ser essa comunidade que vai te patrocinar o ambiente, que vai te disponibilizar as ferramentas. Toda semana tem coisa nova lá. A quantidade de conteúdo é basicamente infinita, né? Quando eu morrer, só vai acabar quando eu morrer. Enquanto a pessoa está lá, sempre haverá uma novidade. Então, vale a pena conhecer. Clica aí nesse QR Code e vem fazer parte desta comunidade. Vai ser muito bom de ter por lá. A quarta característica é saber conversar. Nossa, isso faz muita diferença. E este é um ponto onde as pessoas costumam errar muito. Aliás, eu fiz recentemente um vídeo lá para o Dupflix sobre isso aqui, sobre o saber conversar. Porque tem gente que imagina que sabe conversar, tem gente que diz que é muito divertido, ou a pessoa presume que sabe conversar porque ela acha que ela tem muitas informações, e às vezes ela é cansativa. Às vezes ela fica assim, ela não tem a menor sensibilidade
ela não tem a menor percepção do outro, ela diz coisas que o outro não tem o menor interesse, porque ela acha legal, porque ela acha que sempre ter informações, demonstrar que tem informações vale a pena, porque ela, eu tenho conteúdo. Só que na visão da outra pessoa, aquele conteúdo não serve. É terrível isso, né? Para ela, é o máximo, ela quer se sentir o máximo, ou ela gosta de pessoas assim, só que de repente ela se interessa por alguém que se conecta melhor com outras coisas, ela não sabe. Então a habilidade de conversar é a habilidade de reconhecer o público-alvo e de usar as ferramentas certas no contexto certo. Dar informação para quem não quer informação parece autoafirmação, sabe? Não é legal. Tem gente que se acha muito divertido e de repente vai interagir com uma pessoa que é um pouco mais retraída e acaba parecendo invasiva. Tem pessoas que acham assim, todo mundo gosta de falar de si. Elas ficam perguntando do outro e parecem tão intrometidas, tão agressivas até. Essa ideia de que todo mundo quer falar de si, ela é falsa, gente. Pessoas carentes até querem, né? Precisam. Pessoas com defeito emocional um pouco mais intensificado, que precisam de autoafirmação, até querem falar mais de si. Só que pessoas minimamente normais, às vezes, têm limites, tá? Sabe? Tem critérios, não querem tanto assim falar de si. Eu mesmo, quando alguém vem me perguntar coisas minhas, por mais simples que sejam, o que eu fiz, se eu gosto, o que eu estudei, onde eu estudei, enfim, eu já fico incomodado com aquele interrogatório. Perguntas pessoais tendem a ser coisas muito perigosas. E olha que eu reconheço, assim, sei que isso é normal, sei que a pessoa não tem culpa, tento ser um pouco mais tolerante, mas, de toda forma, já estabelece uma barreira. Tu tens que saber quem é que quer falar de si, quando a pessoa quer falar de si, como aproveitar quando ela quiser falar de si. A conversa tem uma série de estratégias, tem um momento certo assim de fazer perguntas, onde as perguntas serão instigantes. Tem momentos que a pessoa não quer falar de si, ela quer compartilhar de maneira mais natural. Tem momentos que são para a troca de informação. Então, a pessoa boa de conversa, ela sabe perceber o clima, sabe reconhecer a energia do público-alvo e tem um leque de ferramentas que ela vai utilizar. Às vezes é humor, né? Às vezes é uma informação, às vezes, sabe, é só uma carinha assim, de atenção, um clima legal, um ambiente interessante. Enfim, 99% imagina que é bom de conversa e não é. 99% às vezes rende melhor porque já está num ambiente ali dominado, por assim dizer. E a quinta característica é ter estilo próprio, é saber expressar a sua personalidade através do seu visual. Essa característica é super importante, sabe? Eu já disse várias vezes que a imagem ela é comunicação. A imagem não é puramente estética, né? Imagem é mais do que isso, é comunicação. Então, antes das pessoas chegarem perto de ti, antes delas terem contato contigo, antes mesmo delas ouvirem a tua voz e saber quais são as tuas opiniões, elas já te viram. E ao te verem, elas têm uma impressão a teu respeito. E tu tens que dominar quais são as impressões que serão passadas pela tua imagem. Essas impressões, elas têm que expressar muito bem a tua personalidade. Elas não têm que vender uma imagem falsa de ti. Isso também é um problema, sabe? Tem gente assim, tem mulheres que passam a ideia de que são muito sensuais e tudo mais, porque acham que essa ideia ela é fantástica e se elas carregarem, sei lá, num vermelhão, numa coisa assim que vai ser um sucesso. E aí o cara vem cheio de expectativa para elas, e elas não são exatamente aquilo. E pelo efeito contraste vem uma decepção gigantesca. Eu acho que está dando alguma falha na câmera. Melhor acabar este vídeo antes que haja um prejuízo. Já foi transmitida a ideia central dele, acho que vocês já entenderam. Se quiserem que eu fale mais sobre esse assunto, digam aqui. Eu falarei. Um grande beijo, muitas bênçãos e até o próximo vídeo.